Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai estar continuando a explicação do nosso CRUD elegante e com foco nos objetos de database e business. Nessas camadas database e business, que são camadas extremamente importantes para a gente trabalhar no formato de arquitetura N camadas. Existem vários outros design que a gente pode desenvolver. Você pode pesquisar aí um padrão muito conhecido que é o DDD, Domain Driven Design, outro que é o TDD, Test Driven Design, e outros também que tem por aí que a gente utiliza, MVC, MVVM, né? Model View Controller, Model View View Model. Cada um desses padrões de projeto, eles indicam como estão organizados os nossos objetos dentro do nosso programa. Legal? Aqui a gente está usando N camadas, então por isso que a gente está utilizando as camadas de interface gráfica, onde tem as telas, a camada de business e a camada de database. Business são as regras e validações, database é nosso acesso com o banco de dados. Nesse vídeo a gente vai estar falando então sobre o database e a business. Vamos então começar. Vamos fechar então isso daqui, porque o design já foi, e agora a gente vai falar sobre database primeiro. A primeira coisa que eu queria mostrar é que eu estou trabalhando com o conceito de interface. A interface é um protocolo que toda classe que for seguir essa interface deve seguir. Nesse caso, o que eu estou falando aqui é que eu tenho uma interface que se chama iCRUD, e normalmente a interface sempre começa com I, né? E eu tenho uma interface então que ela está falando que quem for seguir as regras dessa interface é obrigado a implementar as funções de salvar, de alterar, de remover, de consultar e de listar todos. Percebe que a interface ela não tem corpo da função, ela só tem a assinatura. Por isso que ela só tem o retorno, o nome e os parâmetros, né? E logo em seguida ela já finaliza com ponto e vírgula, né? Não é uma função, é uma assinatura de uma interface. E uma coisa que eu estou usando a mais aqui é que essa interface, normalmente a gente escreve só assim, né? O que está acontecendo aqui é que quando eu acrescento esse sinal de menor e maior, eu estou usando um conceito que se chama generics. E esse conceito de generics, ele vai fazer com que esse T, que é um nome arbitrário, um nome aleatório que eu escolho, esse T vai ser substituído mais para frente por um tipo de um objeto final, né? Então isso aqui que é o T, ele representa um objeto, um tipo de objeto que vai ser substituído mais para frente. Esse tipo de objeto é um tipo de uma variável, pode ser um int, pode ser um decimal, pode ser um float, pode ser qualquer coisa, mas também pode ser um modelo, pode ser uma TB aluno, pode ser uma TB produto, uma TB categoria, e é exatamente o que vai acontecer, a gente vai substituir esse T mais para frente por uma TB categoria. O que vale a pena, na verdade, porque a gente faz isso é porque agora essa minha interface, eu não preciso ficar criando uma interface para cada modelo de banco de dados que eu tenho. Eu crio apenas uma interface e essa interface já vai servir para todos porque eu estou usando o meu conceito de generics. Legal? Então, eu tenho uma outra interface aqui, né? E aqui eu estou utilizando um conceito bem interessante que se chama interface segregation, que significa a segregação de interface. Basicamente o que eu estou fazendo, eu criei uma interface nova, que é a interface iCRUD produto, né? Eu tenho uma outra aqui que se chama só iCRUD, e eu criei uma interface só para o produto, porque o produto, primeiro, ele vai seguir todas as regras da interface iCRUD para o modelo da TB produto, certo? Ou seja, essa interface aqui, ela já vai, quem for cumprir as regras dessa interface, vai ter que seguir todas essas 5 funções e mais ainda essa nova função que eu adicionei. Então, por isso que eu coloquei aqui o iCRUD produto, esses 2 pontinhos significa que ele precisa implementar todas as regras da interface iCRUD para o modelo TB produto. E além disso, eu acrescentei uma função a mais aqui, que é essa função de consultar por produto e por categoria, né? Então aqui a gente já consegue observar que essas 5 funções e mais essa função aqui, todas são utilizadas pela minha tela. Quando eu clico no meu botão de salvar, ele vai inserir
ou alterar, então já é a função de salvar e inserir. Quando eu abro a tela, já carrega com todas as informações da minha grid, então é o listar todos. Mas eu também posso consultar por nome ou por categoria. E aí tá a minha interface aqui, consultar, que é por nome por categoria, tá? Além de eu poder remover também, que eu já tenho também no meu CRUD. Então você percebe que isso daqui não tem a ver, essas interfaces, esses conceitos que a gente está vendo aqui, não tem a ver com a parte da lógica, né? Não é isso que faz você ter uma lógica boa ou não, mas na verdade é uma questão de semântica, é uma questão de como você organiza o seu código, como você coloca um design e aplica padrões de desenvolvimento, boas práticas de desenvolvimento, para o seu código ficar mais organizado ainda, mais reaproveitável, mais flexível a mudanças no futuro. Essas são os principais benefícios que a gente tem quando a gente utiliza esses conceitos, né? Você poderia fazer sem nada disso, igual você provavelmente já tem feito, mas usando esses conceitos você garante que você está programando em uma boa prática, né? Muito bem, então agora que a gente viu essas duas interfaces, tanto a do iCRUD quanto a do iCRUD Produto, vamos ver como que essas classes foram implementadas aqui. Então, eu tenho a pastinha Implements, onde as classes estão implementando elas. O primeiro objeto que eu vou te mostrar aqui antes é um objeto que eu criei, é um objeto que vai ser dado. Esse objeto aqui se chama BaseDB, e dentro dele eu tenho uma variável. Então como é uma variável de escopo de classe, já que essa classe aqui não tem nada, né? Essa minha classe ela não tem nem função e nem propriedade. Só o que eu criei nessa classe aqui foi uma variável de escopo de classe que se chama _db e que tem uma instância do entities, né? Ela não tem nada, tão pobrezinha, que eu marquei ela como abstract. Abstract significa que essa classe nunca vai poder ser instanciada. Ué, mas se ela não vai ser instanciada, ela vai poder... A gente faz o que com ela então, né? A gente faz o que? A gente vai poder herdar essa classe. E é isso que eu faço aqui. Primeiro eu vou mostrar na categoria. Olha que legal. Então, o meu objeto de categoria database, ele faz o CRUD normal. E olha aqui, ó, ele acessa... Como ele herda do meu BaseDB, automaticamente eu tenho acesso à variável de escopo de classe que o BaseDB criou para mim, tá? Só posso porque ela tá como protected ou public, né? Protected é quando eu tenho só as classes que estão herdando que tem acesso, privado ninguém tem, só a própria classe BaseDB, e público todo mundo tem acesso. Então eu coloquei protected. Então aqui eu faço as funções normais, né? A de inserir, a de remover, a de alterar, a de consultar e a de listar todos. Então você percebe que além de eu herdar da minha classe, eu estou implementando a minha interface iCRUD para o modelo de TB categoria. Ou seja, eu preciso implementar essas 5 funções substituindo o T pela TB categoria. E é isso que acontece aqui, ó. Eu tenho o salvar, o remover, o alterar, o consultar e o listar todos, todas apontando para TB categoria. Se por acaso eu não tivesse uma função, ele ia reclamar aqui falando que eu não implementei todas as funções. Então, você vê que a regra é clara aqui e é bem rígida. Se você não seguir a interface, já reclama para você. Legal. Então aqui a gente conseguiu ver um pouquinho do conceito de herança e do momento onde a gente está implementando a interface. É claro que se eu tiro a herança aqui, ele continua funcionando, mas eu não tenho mais acesso ao _db, ó, porque essa variável estava na classe base, eu teria que instanciar aqui para funcionar. Mas como a gente está usando herança, então eu não preciso instanciar mais o entities, porque ela já vem da classe base que a gente criou, que a gente implementou. Legal. Uma outra coisa legal de falar é que quando eu crio uma interface, quando você define uma função dessa interface, você jamais vai querer alterar essa função. Vou acrescentar um parâmetro aqui, vou trocar de lista para outra coisa. A gente nunca faz isso.
a gente sempre acrescenta uma função a mais, né? Esse que é o legal. Vamos supor, se eu quisesse acrescentar uma de consultar por ID, mas uma de consultar por nome. Então eu posso vir aqui e trabalhar dessa forma. Eu nunca vou alterar o meu as assinaturas que eu já tenho. Esse é um princípio do Solid. É o Open Closed. Significa que eu vou estar aberto para novas funções, mas fechado para alterar funções que já existem. Porque quando a gente altera uma função, o impacto no código é muito grande. Então é muito mais fácil a gente criar novas assinaturas do que alterar a estrutura, né, os parâmetros e o retorno de uma que já existe, porque outras funções podem estar utilizando. Uma coisa que você percebeu é que eu estou criando duas funções com o mesmo nome, né? E pode fazer isso? Pode, desde que os parâmetros sejam diferentes. Essa técnica de criar funções com o mesmo nome, mas variar os parâmetros, se chama overload, né? Overload é quando, então, você tem a mesma função, com o mesmo nome, mas varia nos parâmetros. E aí, quem for chamar essa função vai escolher se vai passar o parâmetro 1 ou o parâmetro 2. E aí, se a pessoa escolher passar um int, vai executar essa função que recebe int. Se a pessoa passar uma string, vai executar a função que recebe a string. São duas funções separadas, né? A única coisa que elas têm em comum é que é o mesmo nome, mas são funções que rodam algoritmos diferentes. Legal? Vou tirar aqui para não ter que implementar tudo de novo, né? Porque eu acrescentei um novo. Legal. Essa é a nossa tabela, então, aqui de categoria. Agora vamos ver um pouquinho do nosso produto database. E olha que legal, é a mesma coisa, né? Só que ao invés de eu implementar o iCRUD, eu implemento o iCRUD produto. Você percebe que implementando o iCRUD produto, eu tenho que implementar todas do iCRUD e mais essa de consultar. E é isso que acontece aqui, ó. Eu implemento todas, alterar, remover, consultar, listar todos e acrescento aqui, ó, a do consultar com o produto e o nome, certo? E vale a pena a gente parar um pouquinho para olhar essa função apenas, que é a função do consultar. Como eu estou consultando pelo nome da categoria, já que é uma string, eu preciso, voltando lá no meu there, a minha tabela de produto, né, que é onde eu estou pesquisando, não tem o nome da categoria, só tem o ID da categoria. Mas essa minha tabela de produto, ela tem um mapeamento que me leva para a tabela de categoria, e através dessa tabela de categoria eu tenho acesso a todos os campos que estão aqui, tá? Esse é o nosso mapeamento. Então, para eu fazer a consulta, por nome é simples, né? Então, onde, né? Eu chamo where, onde o nome do produto contains o produto que veio da minha tela, né? Produto e categoria, que estão vindo daqui, dessa tela, ó, produto e categoria. E aí, então, o produto, beleza, mas para categoria, ó, eu preciso, através da minha variável que representa o meu produto, eu tenho que ir para minha tabela categoria. Quando eu escrevo isso daqui, é como se eu estivesse acessando essa informação aqui, ó. É esse TB categoria, e esse TB categoria me leva para cá, onde eu tenho acesso ao ID e o nome tem acesso a tudo que tiver aqui. Então, é exatamente isso que eu faço. TB categoria, acesso o nome e uso o contains aqui. Magicamente o que acontece é o inner join com a tabela TB categoria. Legal? Então, isso daqui é um pouco da nossa tabela de database, que você deve ter gostado pra caramba aí, porque a gente utilizou vários conceitos legais, né? E um outro conceito, o último que vale a pena a gente falar aqui, é da grid, já que eu estou mostrando aqui na grid uma lista de produto, mas aqui eu mostro o nome da categoria. Como que eu faço para mostrar o nome da categoria aqui? Então a gente criou uma extensão, e a extensão, eu crio um arquivo aqui, entity extension. Quando você cria um arquivo assim, ele vem uma classe para você também, né? Entity extension, mas eu apaguei a classe, né? Ou seja, ficou só assim. E aí eu criei a extensão do modelo. Que modelo que eu quero estender? O modelo de produto. Então, public partial significa que eu estou estendendo, e estou estendendo quem? A TB produto.
O que eu estou colocando dentro dela? O que eu estou estendendo? Eu estou estendendo um campo que se chama NM categoria. E esse campo eu vou voltar novamente aqui, ó. Estou voltando, tô fazendo inner join com a tabela de TB categoria e voltando o nome da categoria. Legal? Então, esse daqui é a extensão do meu modelo. Espero que você tenha gostado aí, porque já dá para brincar bastante. E na business a gente vai trabalhar agora com outros conceitos. Então eu vou fechar aqui bonitinho e vamos falar um pouco da business agora. Muito bem. Então aqui a business. Na business eu tenho 2 objetos. E a primeira coisa que eu vou mostrar é aqui na categoria. Então eu tenho aqui a minha business. Eu tenho uma função de salvar, uma função de listar. Eu tenho aqui as funções bonitinhas. Uma coisa aqui que a gente tem que ver é... Primeiro eu estou usando o conceito de função auxiliar. Tá vendo que essa função salvar, ao invés de eu fazer as validações aqui tudo, o que eu faço é eu crio uma função auxiliar que vai validar esse meu modelo de categoria. Então eu tenho isso aqui e aqui embaixo está a minha função auxiliar, função privada que recebe a categoria, e aí eu utilizo um objeto que é um objeto validador. Eu instancio ele, esse objeto foi eu que criei, ele está aqui na utils, né? E como esse objeto funciona? Eu chamo, ele tem um conceito de um item do Design Patterns, que é o item do Builder. Dentro do Design Patterns existem várias boas práticas de como desenvolver seus objetos. Uma delas se chama Builder, é o Design Pattern Builder. E ele proporciona para a gente uma interface fluente, o que significa que eu estou invocando várias funções. Então eu instanciei o meu objeto, estou aqui com a variável e eu consigo emendar várias funções dentro, em seguida, uma em seguida da outra. Então primeiro eu invoquei a função campo obrigatório para ele validar o campo obrigatório, falando que esse campo aqui, o nome categoria, tem que ser um campo obrigatório. Depois eu invoco a função do máximo caracteres, com o nome do caractere falando que o máximo tem que ser 45, do mínimo caractere, falando que o nome da categoria tem que ter no mínimo 5. E no final eu chamo essa propriedade aqui, que vai avisar para mim se nessas 3 funções que eu chamei, se isso daqui foi validado ou não, se todas deram verdadeiro ou se alguma deu falso. Então isso aqui retorna para mim um booleano, como você consegue ver. E se esse booleano for falso, né? Essa exclamação antes aqui significa isso, que eu estou comparando igual a falso. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui, igual a falso, né? Só que de um jeito mais elegante você usa a exclamação. Então se algum deu falso, eu vou lançar um erro falando a mensagem que o próprio validador coloca para mim. Então vamos dar uma olhada aqui nesse validador para ter uma ideia de como ele funciona. Então aqui estão as 2 propriedades principais. Você percebe que ele é um objeto que trabalha tanto com propriedade e função dentro dele. Ele tem as 2 coisas, funções e propriedades. Ele é um mix. Normalmente a gente trabalha só com modelo ou só com função. Esse objeto tem os 2. E aqui eu tenho um construtor. Construtor é o objeto que tem o mesmo nome da minha classe. A função que tem o mesmo nome da classe. Eu inicio o meu objeto validador como validado true. E aí eu tenho as funções aqui do campo obrigatório que vai verificar se o valor que veio de fato não está vazio. E se tiver vazio eu coloco aqui então a informação de preenchido com a mensagem que é preencha os campos obrigatórios e marco o validado já para falso. Então todas as minhas funções eu faço uma validação e caso a validação dê algum problema, eu coloco a mensagem do erro, né, do porquê, e falo aqui também que ele não está mais validado. Então, isso também eu faço para todas as funções. Ó. E o legal dessas funções, que é a ideia do conceito do Builder, é que o retorno dessas funções é o próprio objeto. Por isso que eu sempre retorno this, porque o retorno dessa função é a instância do próprio objeto. E é isso que me permite fazer essas concatenações, eu emendar essas funções uma seguida da outra. Só é possível eu emendar isso daqui, porque o retorno da minha função
é uma variável do próprio objeto dela mesma. Ela retorna ela mesma. E aí eu retorno diz. Diz significa a instância desse objeto. Por isso que eu consigo emendar. Legal? Aqui vai ter uns conceitos complicados. Eu imagino que em algum momento você vai ficar um pouco pensativo. Então você pode baixar esse projeto depois, tá no GitHub. E você baixa ele e dá uma olhada com mais atenção para entender melhor. Para o vídeo, ouve bem o que eu tô falando para tentar entender melhor. É sempre importante também, se você baixar o projeto, você consegue ir analisando você mesmo também os objetos. É claro, né? Criar o seu objeto sempre vai te ajudar mais ainda. Então, aqui eu te mostrei um pouco desse objeto validador, a função auxiliar, né, que está sendo chamada aqui pelo salvar. Então, olha, esse salvar, ele só chama lá a função auxiliar e a função auxiliar chama esse validador que faz essa loucura toda aqui usando o padrão builder do Design Patterns. Lembrando que não é tão fácil compreender todos os padrões do Design Patterns, é uma coisa que com o tempo a gente vai pegando. E quem domina todos os padrões pode se considerar um cara já com bastante conhecimento na orientação a objeto. Legal? E por último, o que você deve ter percebido aqui é que eu tenho essas linhas aqui, né? Essa função e essa variável de escopo de classe que normalmente você não estava acostumado. Aqui eu estou trabalhando com um outro conceito do Solid que se chama injeção de dependência, né? O que acontece é que ao invés de eu instanciar, eu estou aqui na categoria Business, ao invés da categoria Business instanciar direto o categoria Database, na verdade eu estou recebendo como eu criei uma função que é um construtor, a função que recebe e tem o mesmo nome da classe, e esse construtor ele recebe uma variável do tipo da interface iCRUD que implemente o TB categoria. O que significa isso? Para eu instanciar um categoria business, eu preciso passar para ele algum objeto que implemente o iCRUD como TB categoria. Quem faz isso? Claro que é o próprio categoria database, ó. O categoria database, ele implementa o iCRUD com o objeto TB categoria. Mas por que eu estou fazendo isso no instancio direto, né? O categoria database. É isso que você está pensando, e normalmente isso dá uma certa desconforto, uma raivinha assim no começo, porque você fala, era só instanciar o categoria database e tudo dá certo, né? Por que eu estou fazendo esse negócio? De novo, a gente está seguindo um conceito que se chama injeção de dependência, faz parte do Solid e são boas práticas para programação. Com o tempo você vai pegar e entender e enxergar melhor os cenários de como que isso daqui é um benefício. É complicado, eu vou dar uma explicação, mas é complicado você de fato falar, nossa, entendi, tudo muda agora. Talvez com o tempo você vai absorver e entender melhor conforme você for usando também, tá? Mas a injeção de dependência, ela fala que a variável que precisa ser passada aqui é qualquer objeto que implemente o iCRUD no TB categoria. Ou seja, qualquer objeto. Não precisa ser o categoria database. O categoria database aqui, no caso, é ele que está aqui, fazendo isso. Mas e se eu tivesse dois objetos que implementassem isso daqui? E se eu tivesse um categoria database que salva no MySQL e um outro categoria database que salva no SQL Server? Eu tenho dois objetos que implementam a mesma interface. E o legal disso é que agora eu não precisaria criar duas business, porque senão eu ia ter que criar uma business assim. Categoria MySQL, categoria business MySQL, categoria business SQL Server, categoria business Oracle, categoria business não sei o que lá. Isso é só um exemplo para ver se... porque tá mais próximo, acho, do nosso pensamento. Mas isso serve para outras coisas, não é só com banco de dados, não. Eu tô dando um exemplo de banco de dados. De novo, eu tenho que te dar um exemplo, mas você pode usar esse conceito para qualquer outro lugar. Mas que outro lugar? Porque agora eu achei legal do banco de dados e tô entendendo do banco de dados, mas
E outra coisa, então, é com a sua vivência, com essa experiência que você vai pegar isso, né? Não adianta dar 1 trilhão de exemplos aqui. Então, se eu tivesse várias implementações dessa interface iCRUD categoria, uma para MySQL, uma para Oracle, uma para MySQL, SQL Server, PostgreSQL e tudo mais, aí não importa, essa mesma business resolve todas as validações necessárias para qualquer banco de dados que ela estiver conversando. A business conversa com um database. Só que essa business, como ela recebe uma interface, agora essa business ela serve para qualquer database, né? Desde que eu passe aqui uma instância, uma variável que implemente o database que eu quero. Eu quero essa business que converse com MySQL. Então você passa um database aqui que implementa essa interface que converse com SQL, ou então com MySQL ou com Oracle, tá? E a instância que veio, né? Eu pego ela e atribuo na minha variável de escopo de classe, e assim todas as minhas funções agora têm acesso para chamar o salvar, o consultar e todas as outras funções do objeto que implementou essa interface, tá? Então, como eu tenho uma variável que é do tipo iCRUD, essa variável db, ela só tem acesso às funções alterar, consultar, listar todos, remover e salvar, que é o quê? É o que está definido na minha interface iCRUD. São essas 5 funções que a gente tem acesso. No próximo vídeo eu vou mostrar o momento que quem chama a business é a tela. Então a tela tem que instanciar a business. E na hora que chegar esse momento que estiver instanciando e passando o objeto que implementa, aí vai ficar mais claro. Então, eu sei que você está um pouco assim, pensando, meu Deus, está um pouco confuso, mas é normal. Se você entender isso de cara, nossa, eu ia achar muito estranho, porque ninguém entende isso muito rápido assim, falando, já domino isso. Não, é com a vivência e a experiência que vai dar certo. O importante é você tentar refazer o código aí, de repente tentar utilizar esses conceitos para você entender melhor como funciona. Legal? Então é isso. Nesse vídeo a gente falou sobre vários conceitos legais, falou sobre open close de interface segregation, a gente falou de herança, falou de extensão, falou de funções auxiliares, a gente falou de validação com objetos que implementam o Design Pattern Builder, a gente falou de encapsulamento, já que está falando de função auxiliar, e agora finalizamos falando de injeção de dependência. No próximo vídeo você vai ver como que agora usa business injetando, né? Já que a gente está falando de injeção de dependência, como que eu injeto uma variável aqui que implementa essa interface para trabalhar com isso, tá? Pesquisem também na internet mais sobre injeção de dependência, sobre Solid, Clean Code, sobre Design Patterns, para você ficar cada vez melhor. Um vídeo só, eu imagino que esse vídeo já está até ficando um pouco grande, mas um vídeo só é complicado para explicar tudo, mas o básico e a base você já está aqui, agora você já pode até incrementar os seus estudos, legal? Espero que você tenha gostado então, e no próximo vídeo a gente vai utilizar essa business aqui com essa injeção de dependência maluca e vai ver esse negócio funcionando, legal? Até mais e arrasa!